Olá, nós somos um grupo de estudantes da Universidade Federal do Sul da Bahia, UFSB, Cune de Coaraci. Estamos com o trabalho de visitar um espaço comunitário, levantar conflitos sociais para o desenvolvimento local e regional e, em contrapartida, levantar soluções a partir de opiniões, posicionamentos de estudiosos ou profissionais que contribuam para a construção de resolução desses conflitos. A nossa equipe concordou em visitar o bairro Maria Gabriela, na cidade de Coaraci, para tratar de questões relacionadas ao saneamento básico. E, para melhor execução, esse trabalho será dividido em 3 partes. A primeira, que é essa, a visita à comunidade para conhecimento da realidade. Como vocês podem ver, nós estamos no lixão da cidade de Coaraci, que se encontra muito próximo do bairro Maria Gabriela. A segunda parte desse trabalho será uma reunião com os moradores do bairro para levantamento desses conflitos locais. E a terceira parte é a entrevista com um profissional em resposta a esses conflitos levantados. Sabendo da importância das questões sobre desenvolvimento regional, que subsidiaram o debate com a comunidade a partir de conflitos locais, e sabendo do planejamento sugerido para as temáticas escolhidas, é importante considerar questões como saneamento básico, geração de renda, reparo de danos sociais no contexto do bairro Maria Gabriela, que foi escolhida justamente por sua realidade socioeconômica de infraestrutura, além da grande proximidade com o lixão municipal. Dentre outras questões, a questão a ser levantada como principal é justamente a questão do destino dos resíduos sólidos na cidade de Coaraci. A necessidade de dividir esse trabalho em partes distintas surge justamente por acreditar que, pela compreensão dos conflitos, bem como a elaboração de estratégias para a superação dessa problemática, a partir da peculiaridade de cada região ou microrregião, é importante que se tenha participação da sociedade civil organizada, do poder público no meio dessa discussão, e imaginamos que a universidade também precisa se fazer presente em questões que tangem o desenvolvimento local e o desenvolvimento regional. Portanto, essas 3 fases distintas do trabalho, juntas, farão com que problemas, como é o caso do lixão de Coaraci, sejam analisados, reforçados em suas discussões e que haja um comprometimento maior da sociedade e do poder público no enfrentamento dessas questões. Acreditamos que a junção de forças, tanto da universidade, quanto da sociedade, quanto do poder público, possam dar caminhos vitoriosos no entendimento e na resolução de conflitos sociais, locais e regionais. Então, como proposta, o nosso trabalho vai observar essa realidade social do bairro Maria Gabriela. Para a identificação dos conflitos, vamos conversar com a comunidade para o levantamento das demandas sociais do bairro e desenvolvimento. Nós fomentaremos uma discussão sobre o desenvolvimento econômico e social da comunidade e, depois disso, entrevistar um profissional que corresponda às questões levantadas. Como vocês podem ver, nós estamos no lixão de Coaraci e o bairro Maria Gabriela é muito próximo dessa realidade do lixão. E, por conta disso, o nosso trabalho ele vai considerar a comunidade do bairro Maria Gabriela para o início da discussão sobre as questões de desenvolvimento no que diz respeito ao saneamento básico e principalmente o destino de resíduos sólidos no nosso município. A segunda parte do nosso trabalho contou com uma reunião com os moradores do bairro que aconteceu no dia 3 de dezembro, na qual apresentamos a universidade, os componentes do grupo se apresentaram e apresentamos também os objetivos do trabalho. Os moradores que fizeram parte dessa reunião foram cerca de 17 e o lixão foi a principal questão debatida. Uma moradora reclamou bastante sobre a questão do lixo. Foram abordadas questões mais abrangentes, como tratamento de água, de esgoto e, claro, o destino de resíduos sólidos. Houve uma conscientização dos moradores sobre a coleta seletiva do lixo, como algo que deve acontecer, e como resposta ao conflito sobre o lixão, os moradores citaram a ideia do aterro sanitário. Mas ele passa lá, onde passa ele se lixam. E o lixo, porque em vez que entope ali, aquele lixo entope aquela boca de esgoto, e as águas tomam conta daquele campo, o fundo das casas todinhas, aquelas águas todinhas. Que é a água do esgoto, né? Entope tudo, e aquele lixo ali tá pro esgoto.
Sem planejamento. É sem planejamento. Não tem planejamento. Não tem planejamento. O bairro foi planejado. O bairro foi planejado do lado de cá. Não tem planejamento. Como é que tá? Mas eu tenho uma sugestão para fazer para o grupo, para vocês aqui também. Já é um problema tão grande como a gente está falando, eles também, a questão do lixão, os meninos estavam falando aqui também da problemática. O que acontece com a fumaça? Eu acho que essa reunião deveria ser ampliada para o restante dos moradores. Depois de levantadas as questões sobre os conflitos locais do bairro Maria Gabriela, partimos para a terceira etapa, que foi a consulta a um profissional sobre a resolução de conflitos, que nesse caso é o destino de resíduos sólidos em Quaraci. Olá, nós estamos na terceira fase do nosso trabalho sobre conflitos locais e regionais. Levantamos algumas demandas no bairro Maria Gabriela. Nosso trabalho foi dividido em 3 fases, como já explicamos, e essa terceira fase é justamente a entrevista ou a conversa com um profissional sobre e para a resolução de alguns conflitos locais. Como nós levantamos a questão de saneamento básico, primordialmente no que se refere ao destino de resíduos sólidos, que é o caso do lixão, em Quaraci, nós convidamos Elinho, que é engenheiro ambiental pela Faculdade de Tecnologia e Ciências, não é isso? E ele vai nos falar um pouco sobre essa questão. Antes de começar, Elinho, agradecendo já a sua presença, eu queria que você falasse um pouco sobre a sua linha de pesquisa no final da sua graduação em Engenharia Ambiental pela FTC. Ok. Grato também pelo convite. E, bem, assim, a gente, como partícipe, né, morador do município, eu acho que devemos nos atentar da maneira que nos couber, a fim de ajudar nessas questões, nesses problemas que atingem a nossa região, né? Então, como linha de pesquisa, eu abordei a questão da disposição dos resíduos, né, das implicações que a Lei 12.305, que é a Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos, elas iriam refletir no nosso município, né? Porque esta lei ela prevê justamente a questão da adequação dos municípios a esta nova realidade prevista pelo Código, que é justamente a extinção dos lixões, né? E a minha pesquisa foi baseada nisso. Então, foi em meados dos anos de 2015, final de 2014, início de 2015, e eu pude coletar dados, fazer algumas constatações, verificações e apontar possíveis soluções para esse problema, né? A gente tem um material condensado, teve a ajuda de muitas pessoas, teve alguns profissionais envolvidos, pesquisa a campo, temos dados, temos informações úteis a fim de servir ao desenvolvimento local, ao município. Porque eu acho que o grande lance da pesquisa é esse, é você promover e gerar um desenvolvimento com aquele seu trabalho, né? De uma forma ou de outra, mas que gere essa produtividade, essa construção. Excelente. Nós entendemos que a resolução de conflitos, e para esse também, com certeza, ela deve passar pela discussão da própria sociedade, a sociedade civil organizada, para que haja realmente a resolução desses conflitos. A gente sabe que o surgimento até de políticas públicas para a resolução destes problemas ou dessas questões que acontecem na sociedade, ela deve partir do governo, né, do executivo, mas também da própria população, dos grupos organizados. E nessa conversa com o pessoal, os moradores do bairro Maria Gabriela, nós levantamos algumas demandas e a do lixão realmente é uma das maiores reclamações do bairro. E eles sugeriram a ideia do aterro sanitário como solução para a questão do lixo de Quaraci. Você acha que o aterro sanitário é realmente a solução mais eficaz e que só ele basta para a resolução dessa questão? Não, assim, o aterro é um método de disposição, né, de resíduos, né, que prevê algumas técnicas de engenharia apropriadas, né? A resolução deste problema, né, que é a questão de destinação, nós devemos pensá-la de modo integrado, ou seja, respeitando algumas etapas para resolver esse problema, que é um problema muito comum. É um problema muito comum, especialmente na nossa região Nordeste, né? Então, assim,
A questão do aterro, ele se atém à última etapa desse processo. Nós devemos antes pensar em etapas que antecedem ou prescindem a destinação final do resíduo. A pesquisa realizada por nós foi uma pesquisa que teve alguns dados interessantes. Por exemplo, o município de Coaraci, na região aqui urbana, ela produz cerca de meio quilo de resíduo por habitante, né? Isso é o lixo domiciliar. A gente quer dizer que numa casa de 5 habitantes eu produzo em média 2,5 kg. O município ele consegue estabelecer ações, por exemplo, de logística reversa nesse processo de administração, tratamento do lixo antes que ele chegue no seu destino final? Vou perguntar a questão desses mecanismos, né, que a política prevê. Sim, e o município de Coaraci, ele consegue sustentar alguma proposta de políticas reversas? A legislação prevê justamente esse mecanismo, né, da logística reversa, ou seja, a responsabilidade por aqueles que produzem, importam alguns produtos como pilhas, agrotóxicos, medicamentos que já excederam o prazo de validade, óleos lubrificantes, lâmpadas fluorescentes, baterias, produtos contaminantes, né? A política prevê que esses estabelecimentos, né, esses produtores, fornecedores, eles trabalham com a questão da logística reversa, isto é, os produtos por eles comercializados, eles preveem que a própria empresa faça a gestão desses resíduos. É um mecanismo também que é muito interessante na questão da minimização dos resíduos que irão para os aterros. Só para eu compreender, a questão da logística reversa eu deixar de descartar o produto por conta própria e a empresa ou uma entidade se responsabilizar por recolher aquele produto de volta para reciclagem. Um exemplo bem prático, a Coca-Cola, quando ela pede para a gente retornar com a garrafa retornada da Coca-Cola, a gente não descarta e troca por outro produto com desconto. Então seria um mecanismo de logística reversa. Isso, esse é o raciocínio. As empresas elas estabelecerem pontos de coleta, né? E naqueles pontos de coleta você também, por isso que a responsabilidade é compartilhada, né? Que o consumidor também, a pessoa física e jurídica também, elas agem concomitantemente para resolver esse entrave, ou seja, os pontos de coleta serão os locais onde você vai levar aqueles produtos que você não poderá dar destinação comum, né, que seria o aterro para eles. Então a empresa vai ter uma política de gestão desse resíduo e você justamente age dessa maneira, né, levando até os pontos e tal, os produtos. O município então ele teria como incentivar essa prática de, por exemplo, a lâmpada que eu descarto em casa, não colocar no lixo, levar um ponto de coleta ou a bateria? Tem sim. Até porque, falando em termos legais, né, a política ela foi estabelecida com base nessa conversa dos diversos setores da sociedade, né? As empresas, o poder público, a sociedade civil. Então foi um entendimento comum, mútuo, e gerou esses objetivos e diretrizes que apresentam algumas novidades em relação à política gente, como é? Você falou agora? Não, é que a lei anterior a ela, de 2008, perdão, de saneamento básico, né? Que o saneamento básico... Claro. Nós estudamos um pouquinho sobre essa política. Isso. Então, eu parei onde mesmo? A política do saneamento básico. Isso. Então, ela traz algumas novidades em relação à política de saneamento básico, né? Que é justamente essa questão da destinação final. Ok. Voltando para a ideia do município e a do aterro sanitário como resposta a esse conflito, me fala um pouco sobre essa ideia de consórcio ou de parceria do município com outros e outras entidades para que se estabeleça um aterro sanitário. Ok. A ideia é que municípios com população inferior a 30 mil habitantes realizem por meio de consórcios públicos essa questão da construção dos aterros, né? Porque nem todo tipo de material ele deve ir ao aterro, né?
Então, o aterro ele é indicado justamente para, para resíduos de origem domiciliar, né? Urbano em geral. O que acontece é que os municípios de pequeno porte, por exemplo, como no caso de Coaraci, não tem condições, né? Viabilidade econômica para a construção de um aterro. Então, o ideal é que se faça um consórcio público. Na época, o secretário de Viação e Obras nos informou que a prefeitura estava buscando juntamente a SEDU. Qual foi o ano? 2014, por aí. Juntamente com a SEDU, que é a Secretaria de Desenvolvimento Urbano da Bahia, ações e parceria para a construção desse aterro, né? Então, assim, a construção do aterro justamente prevê algumas técnicas de engenharia. Então, é preciso pessoal técnico, é preciso uma equipe multidisciplinar, né? Então, mas prevê justamente a questão desses resíduos, dessa origem domiciliar. E no tocante ao consórcio, existe o Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Litoral Sul, em que fazem parte 26 municípios. O município de Coaraci também é partícipe desse consórcio. Prevê que a construção desse aterro atenda uma área que seja abrangente num raio de 60 quilômetros, né, dessa construção. E aí tem que se pensar em estratégias pela questão logística, né, no transporte desse material, mas que essa é a ideia, né, que esse sistema ele acaba, poxa, velho, deu branco, sim, que esse sistema, é interessante que esse sistema ele trabalhe de maneira conjunta com esses outros aspectos que a gente mencionou, né, a questão das usinas, a questão dos catadores, ou seja, você trabalhar de um modo integrado, a sociedade civil, né, o poder público, as empresas e afins, é a responsabilidade compartilhada que a gente chama. Helene, essa questão do consórcio com esses 26 municípios, não seria bastante difícil que um município se adequasse, por exemplo, o município de Coaraci implementasse ações para se adequar a esse plano nacional de desenvolvimento ou de destino de resíduos sólidos, e ele teria que se adequar, mas esperar por mais 25 municípios para que isso acontecesse. E ainda tem a questão logística. Eu penso que talvez os municípios devessem estar equipados com caminhões próprios para esse destino, para essa logística até o aterro. Seria bastante oneroso, eu imagino, que acontecesse isso na região. Seria possível, por exemplo, o município de Coaraci, em consórcio com municípios mais próximos, como Amadinaí, Itapitanga, Itajuípe, fazer um aterro sanitário nessa região e que beneficiasse os 4 municípios mais próximos? É oneroso, no entanto, as multas, né, que resultam do descumprimento dessa lei são muito pesadas. Então, o município acaba sendo penalizado por não se adequar, né? E como é política nacional, o poder público ele institui também mecanismos, não é isso? A ideia é só que, ao invés do consórcio dos 26 municípios, seria possível ter um consórcio mais prático e que contemplasse que não precisasse esperar por 26 municípios por um consórcio maior. Seria viável isso? Não seria viável? É melhor esperar por esse consórcio maior? O interessante é se adequar primeiro e depois ver essa possibilidade? São sugestões. Okay. A questão é que os municípios sempre alegam acerca das despesas para esse tipo de serviço, as despesas municipais, e os valores acabam impossibilitando, né? Nós temos 2 categorias de aterro, são os aterros sanitários e os aterros controlados. Esses aterros controlados, justamente, eles prescindem desse tratamento ainda prévio desses resíduos, né? E uma construção desse poste prevê manutenção. Então, não é somente a questão da construção em si, mas a manutenção, pois o aterro tem vida útil. Então, nós devemos pensar também nessa questão. A questão mais... essa foi a questão que mais ficou evidente, foi a construção desse consórcio para viabilizar. Porque os municípios, por si, eles não têm estrutura, né? Eles não têm estrutura econômica, a viabilidade econômica para a construção de um aterro, né? E para atender uma população inferior, por exemplo, a 20 mil habitantes. Não é isso?
Então a ideia é que a aquisição seja justamente para os demais municípios, porque também o custo fica compartilhado, né? E a União também entra nesse processo com a capacitação, com os insumos, né? E a questão toda é como você compatibilizar esse momento que nós passamos, em que a lei já prevê um prazo até 2018, né, para se adequarem. Os municípios recebem multas pesadíssimas por conta disso, por conta dessa inadequação. Lembrando que o primeiro prazo foi até 2014, 4 anos após. Deram prazo novamente depois de 2 anos, estenderam 2 anos, agora até 2018. Ou seja, a previsão é que se faça os planos estaduais municipais primeiro de resíduos sólidos. Né? Algumas etapas precisam ser orientadas antes desse momento, e porque é justamente você pensar nesses outros mecanismos, né? Primeiro. Então é um conjunto, realmente não é muito rápido, não é algo muito fácil, nem rápido de se fazer. Mas hoje a alternativa mais viável é o consórcio, pela questão do custo e da operação de um sistema como esse, né? Então, o que é previsto é justamente, após alguns entendimentos, a política também prevê essa questão da transparência da informação, né? Então, a realização de audiências é interessante, o acesso à informação também é interessante. Então, o que acontece é que trabalhar com esses entes, né, é o mais viável hoje, okay, pela questão do custo técnico e econômico, né, de um empreendimento como este, né? Sim. O interessante de se discutir isso é que, para além de uma atividade de um componente curricular, a gente esboça uma discussão que é válida e que deve acontecer na comunidade. Eu perguntei para a comunidade se eles já tinham discutido formalmente, se tiveram um espaço formal para a discussão dessa demanda. Eles disseram que até o momento não tiveram esse espaço, e nós estamos colocando como proposta enviar um relatório dessa discussão para a Câmara de Vereadores, para que o Poder Público fique a par dessa discussão, solicitar espaços maiores de discussão com a sociedade de Coaraci e também com a comunidade do Maria Gabriela, que precisa de atenção especial por conta dessa questão. E eu gostaria de fazer um convite para estar no bairro. Nós mensalmente fazemos algumas reuniões com os moradores, e eu acho que essa discussão é uma discussão muito válida, para que o bairro discuta e fique a par dessa situação mais técnica e que é valiosa para o enfrentamento dessa realidade. Então, já lhe faço o convite e agradeço pela discussão. Para mim foi excelente, eu aprendi bastante. Grato. Convite aceito também, né? Okay.